Galo. Bem, são 10h35. Vamos com o Zimmer, com a sua coluna política aqui na Rádio Cidade. Vamos lá então, o Galo trazendo aqui a informação. E hoje eu quero falar aqui sobre o problema lá de Agudos do Sul, que está sendo julgado pelo TRE, caso do prefeito Gessé Zoner, né? Que foi cassado. O TRE do Paraná vai decidir então se acata o pedido de defesa do prefeito de Agudos do Sul, Gessé da Rocha Zoner, do PP, que teve o mandato cassado por suspeita, né, de compra de votos nas eleições suplementares realizadas lá em Agudos do Sul em 2022, no ano passado. Prefeito e seu vice Antônio Gonçalves da Luz, do PSD, tiveram mandato cassado em fevereiro desse ano pela Justiça Eleitoral da Fazenda Rio Grande, que é responsável pelos processos lá da comarca de Agudos do Sul. Segundo o juiz, existem provas suficientes de que o prefeito Zoner teria comprado votos de eleitores com pagamentos através do Pix, né? A quebra do sigilo bancário do prefeito comprovou que ele fez o pagamento em dinheiro da própria conta bancária para os eleitores, que inclusive receberam comprovantes dos valores que receberam do prefeito Gessé. A defesa do prefeito, então, entrou com recurso no TRE do Paraná. 6 desembargadores já se posicionaram e falta a decisão do presidente da corte, né? E vai ainda falar, e nos próximos dias vai tomar sua decisão e dar o seu voto. Nós vamos ouvir aqui um trecho da votação de um dos desembargadores, o desembargador Fernando Bodziak, que ele justificou o seu voto e alegou mesmo a comprovação desses PIX do prefeito. Ele deu essa declaração já no final de agosto, junto com o seu voto. Vamos acompanhar. No caso concreto, os elementos probatórios, em especial os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, os extratos de movimentação financeira do candidato Gessé Zoner, que demonstram as 28 transferências bancárias realizadas no período de 26 de março de 2022 a 4 de abril de 2022, a eleitores do município de Agudos do Sul, das quais 14 foram realizadas na véspera, dia e dia seguinte à eleição municipal suplementar, conduzem à conclusão indene de dúvidas, com o devido respeito à interpretação diversa, de que há provas suficientes da prática de captação ilícita de sufrágio por parte dos recorrentes. Então agora o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, que é o presidente do TRE Paraná, está nas mãos dele, Galo. Se o Gessé vai ser cassado definitivamente ou se volta a ocupar o cargo de prefeito de Agudos do Sul. O Gessé venceu a eleição suplementar, como eu disse, lá em Agudos do Sul em 2022, depois que a ex-prefeita do município, Luciane Maria Teixeira, sua principal opositora do MDB, também havia sido eleita em 2020, só que teve o registro negado pelo TSE e que a considerou inclusive inelegível. E daí o candidato derrotado pela prefeita, na época de 2022, o Gessé ficou em terceiro lugar, e o Diego Teixeira do MDB, parente da prefeita, foi ele mesmo quem denunciou a prefeita e protocolou as denúncias lá no Ministério Público. Então uma briga já em família, e o Gessé entrou nessa, ganhou a eleição e agora vem com essa compra de votos, essa acusação grave. O advogado de acusação do julgamento de Gessé, Luiz Gustavo de Andrade, afirma que há provas robustas de irregularidades cometidas por Gessé, comprovando o que disse o desembargador Fernando, que falou agora há pouco aqui na Rádio Cidade. Vamos acompanhar o advogado. Nós, da acusação, nós entendemos que está suficiente as provas que foram produzidas. Não seria necessário ouvir mais testemunhas, né? A jurisprudência do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, diz que basta que um voto seja comprado. Então, se você comprovar por meio de uma testemunha disser, não só ela exclusivamente prova testemunhar, mas se uma testemunha confirmar que teve voto comprado, se confirmar que teve uma compra do voto, isso já é suficiente. Os outros 3 estão indo numa linha diferente do que entende o TSE e determinando que se baixe para se confirmar com mais testemunhas, né? Além daquelas que já foram ouvidas. Foi feito quebra de sigilo bancário e o prefeito fez mais de 40 PIX da conta pessoal dele para a conta de eleitores de Agudos do Sul no sábado, véspera da eleição, e no domingo, dia da eleição. E ele não explicou por que ele estava mandando dinheiro para os eleitores.
A explicação tem que vir do próprio GCE. Agora é o seguinte, 14 transferências comprovadas. Teve uma testemunha, inclusive, que afirmou em depoimento que soube que o então candidato na época estava distribuindo dinheiro via Pix. Foi esse o comentário que rolou lá em Agudos do Sul. E aí é só a pessoa mandar uma mensagem para o prefeito GCE via celular, via WhatsApp, que ele já fazia o Pix para confirmar aí o voto. Então a Corte Eleitoral tem que se posicionar de maneira firme, viu, Galo? Porque estamos a pouco mais de um ano das próximas eleições municipais. E caso não haja punição, a atitude vai se repetir em outros municípios do Paraná e do Brasil. Agudos do Sul hoje conta com pelo menos 7.500 eleitores. Então você imagina, se existe quantidade diferente de transferências que não foi revelada nesse processo, pode ter muito mais do que já foi revelado. Então a Justiça vai ter que ainda investigar a longo prazo toda essa situação. Então a Justiça Eleitoral já é considerada lenta por muita gente, precisa se mostrar eficiente e afirmar que as leis eleitorais valem para todos. Não é só para o candidato A ou B ou só para os grandões. Os prefeitos de pequenas cidades também. Parece o caso das rachadinhas, né, Galo? Eu me lembro que quando começou essa história de rachadinhas lá em 2013, foi pouco investigado e hoje tomou conta do país inteiro. Inclusive o primeiro caso de rachadinha, para quem não sabe, aconteceu com a ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ex-deputada estadual do PSOL, que foi a Janira Rocha, foi acusada de contratar funcionários fantasmas em seu gabinete e dividir o salário. Inclusive, assessores parlamentares da deputada tentaram vender por R$1.500.000 provas contra o então presidente do partido que a acusava. Olha só que absurdo. E aí foi sendo investigado e agora nós tivemos recentemente, Galo, vários casos de rachadinha. E está crescendo cada vez mais no Brasil. Então esse é um caso que, se a moda pegar compra de votos via Pix, a coisa vai ficar complicada, viu, Galo? E tem mais um detalhe nessa esteira aí, apenas para acrescentar. É necessário que o nosso TRE esteja atento, porque tem muita gente já fazendo campanha abertamente para a candidatura de prefeito. De vereador ainda não percebi, agora de prefeito está muito aberto. Não é o caso de Curitiba. Curitiba, cada um está na sua, trabalhando normal, e não há, sim, uma divulgação. Agora, nós temos regiões do Paraná onde a campanha está descarada. Entendeu? Um dos locais, por exemplo, aberto, é Paranaguá, onde eu estou. A campanha, principalmente por parte de um certo candidato, totalmente aberta, fazendo reuniões e cafezada, e linguiçada, e pãozada, e sou candidato a prefeito, como se não existisse uma lei. Ninguém está fazendo, a não ser um candidato lá em Paranaguá que vem fazendo. Isso o Tribunal Regional Eleitoral não tem como saber se não for provocado para tomar uma providência. Tem que ser provocado, porque o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que é muito sério, é muito coeso e muito competente, não tem possibilidade de sair pelo Paraná inteiro e deixar um em cada cidade. Agora, aquele que se sentir ofendido e que está em desvantagem, ele tem que fazer uma comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral para que... Não é para... eu entendo assim, que não é nem caçar o direito, mas chamar a atenção. Opa, stop! Ainda não. Ninguém pode estar fazendo campanha, muito menos em rede social. Gente, se você pegar a rede social e dar uma olhada, você vai ver que interior do Paraná, ontem eu contei mais de 12 cidades, abertamente a campanha do cara dizendo, teve um até que equivocou-se, não, eu se for eleito, isso é campanha, fora da época, fala, não, se eu for eleito eu vou, não, nós temos um prazo, porque existe na minha cabeça uma faixa, um pano de fundo com a palavra pré-candidato. O pré-candidato, você tira o pré, fica candidato. É um pré, e aí estão usando acima da normalidade a questão de ser pré. Eu sou pré, então posso tudo. Tem que saber o que pré pode fazer, né? Então, reuniões, pelo meu entendimento, reuniões com 50, 30 e 20, seja quantas pessoas foram, o pré não pode, ele vai fazer campanha, ele vai fazer, por dizer assim, eu sou pré. Ele está dizendo que ele é pré. Se eu passar na minha convenção, eu vou fazer isso e aquilo. Eu não acredito que venha ter uma represália, que o Tribunal Regional, então caça. Mas
Com certeza, se isso for colocado ao Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, essas pessoas receberão um alerta, meu pensamento. Eu acho que no mínimo uma multa, né, Galo? Uma multa para a pessoa servir de alerta, como você diz. Como você falou muito bem, o pré-candidato, ele não é candidato. O nome dele foi colocado à disposição do partido. Que vai passar em convenção. Que ainda vai fazer aquelas reuniões internas antes da convenção. Se o grupo político daquele partido decidir por unanimidade ou quase isso, eles vão nomear, vão colocar como cabeça de chapa aquele nome. Mas ainda também tem que passar pela convenção, tem os delegados, vai ser votado, e aí sim ele é candidato. Então, como pré-candidato, ele não pode se colocar como candidato, porque ele ainda não é, não foi ainda colocado, nem registrado no TRE como candidato. E um detalhe, é pior a situação nessa questão de compra de votos, Galo, para quem já está no cargo, como é o caso do GC. Quem ainda almeja entrar na prefeitura é mais branda a situação. Agora, quem já é prefeito e busca a reeleição, a coisa fica mais grave. Porque ele está usando a máquina pública para comprar votos. Então a situação fica mais complicada. Muito bem. Falando mais precisamente sobre as eleições de 2024 e as movimentações de bastidores que vem acontecendo, porque a esquerda de Curitiba, os partidos de esquerda, estão ainda arranjando aquela frente de esquerda para tentar lançar um candidato de oposição à direita em Curitiba. Então, os representantes do PT, PV, PCdoB, PSOL e PDT e do PSB, dos partidos aqui tradicionais da esquerda, né, de Curitiba, se reuniram mais uma vez aqui na capital paranaense, em Curitiba, para tratar sobre esse assunto, as eleições de 2024, com a presença dos dirigentes dos partidos de esquerda e de centro-esquerda de Curitiba, inclusive com o presidente do PT de Curitiba, o vereador Ângelo Vagnoni, e a deputada federal Carol D'Artora. Né? Ele esteve presente lá também a professora Josete, a vereadora de Curitiba, Johnny Garcia do PT, integrantes aí do PCdoB, o presidente estadual do PCdoB, Elton Bartz, presidente estadual do PDT, o Goura esteve lá também, deputado Goura, presidente do PV, Rafael Rolim de Moura, e o Luciano Dutti, né? Luciano Dutti, que é presidente estadual do PSB. A conclusão que foi tirada desse encontro foi que eles ainda estão em dúvida. Então falta escolher o nome de quem vai ser o candidato de esquerda à prefeitura de Curitiba, porque a intenção é acabar com a polarização Neyley Prevot e Eduardo Pimentel para levar para um segundo turno as eleições de 2024 em Curitiba. Então, cada um puxa a sardinha para o seu lado, cada um defende um nome diferente e por esse motivo não chegaram a lugar nenhum. E o PT, por exemplo, está em dúvida. Inclusive, em uma entrevista cedida aí ao um portal de esquerda, Brasil de Fato, o vereador e presidente municipal do PT de Curitiba, Ângelo Vagnoni, deixou bem claro que as candidaturas do deputado estadual Renato Freitas e Carol D'Artora são opções a serem apresentadas à sucessão de Rafael Greca, para evitar aquela polarização que eu falei agora há pouco e para ter uma terceira opção. Não tocou nos nomes de Requião Filho, Tadeu Venere ou Ana Júlia, que foram citados dentro do partido, que seriam também outras possibilidades. Acontece o seguinte, cara, que a Carol D'Artora, deputada federal, ela não é muito bem vista dentro do ninho petista de Curitiba. Ela tem alguma rejeição. O pessoal do campo majoritário do PT em Curitiba considera a deputada federal Carol D'Artora muito despreparada para concorrer ao cargo de prefeita de Curitiba. E aí é o seguinte, segundo muitas informações de dentro do partido, ela mesma confirmou em um podcast que não tem acompanhado a política local, a política de Curitiba, não sabe nem o que está acontecendo na política curitibana. Então, isso realmente é um despreparo muito grande por parte da deputada. Já o Renato Freitas é considerado, lógico, internamente bipolar, né, pelo PT e por partidos de fora, aliados, né? Ele não teria a menor possibilidade de se candidatar, porque ele arrumaria várias confusões como prefeito. Imagina só, na Câmara de Vereadores, onde ele foi cassado, como é que seria o relacionamento do Renato Freitas como prefeito de Curitiba e os vereadores de Curitiba? Seria um desastre. Ele ia acabar com o relacionamento com os vereadores e com a Assembleia Legislativa, que é onde ele já está causando muito problema, inclusive está sendo possivelmente investigado para ser, investigado não, está sendo cogitado para ser cassado, para ter um mandato cassado pelo Conselho de Ética da Assembleia. Será a segunda cassação.
Então, totalmente fora de cogitação o Renato Freitas. Então, fica entre Carol D'Artora ou alguém da Aliança, ou Luciano Dutti, que seria o nome mais forte dessa frente de esquerda. Agora, a situação está complicada, porque todo mundo quer ser candidato pela esquerda. Né? Olha, eu acredito, veja, assim, desculpe, é uma opinião sua, mas achei importante que você está trazendo, porque tem um nome forte ali, que é o Goura. O Goura, na última eleição, ficou em segundo, não é? E teve, assim, bastante aceitação. O Goura é um homem preparado. O Goura, eu convivi com o Goura há 4 anos na Assembleia Legislativa e posso dizer que o Goura está preparado. Pode dar Curitiba para ele comandar. É jovem, mas é um jovem, entende, com um capital de aprendizado e de práticas que ele tem colocado como deputado, importantes para a sociedade. É um cara centrado, ele está na esquerda, mas ele não é uma esquerda radical. Mais brando, o PDT é mais brando. Ele é isso mesmo, boa palavra, mais brando, coerente naquilo que ele coloca. Eu acho um nome forte, né? Mas o PT tem nomes importantes ali para concorrer, né? O PT tem pessoas... O próprio Ângelo Vagnoni, se resolvesse sair candidato... O Vagnoni é um nome forte de todos aí do PT que foi colocado. O Vagnoni é o nome mais forte. Vagnoni. Hoje a principal representação de esquerda em Curitiba através do Vagnoni. É o Vagnoni. O Vagnoni é respeitável, entende? Eu aplaudo a iniciativa, o Vagnoni. Vamos até tentar uma entrevista com ele, Vamos. O Zimmer, para trazê-lo, pode ser tempo por vídeo, por telefone, entende? Porque ele é um homem que está preparado, entende? Tem um preparo imenso em relação à questão política e seria um nome forte da esquerda. Entende? Quase desbancou o Cássio Taniguchi, para quem não lembra, no ano 2000. Exatamente. Foi para o segundo turno com o Cássio Taniguchi. Né? Então muita água vai rolar ainda, mas são nomes fortes e importantes. E alguns aí que você disse realmente descartados. Aí não tem condições. Tem nomes ali que até é motivo de piada, vai manchar o nome do partido, inclusive.